Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? Eu nunca compartilhei essa história, exceto para meu professor na época. Eu estava na primeira série em uma escola no Texas. Morávamos cerca de 3 longas caminhadas, como minha mãe gostava de chamar. Eu pessoalmente sinto que foi muito mais. Minha irmã e eu fomos levados para a escola regularmente e voltávamos para casa a pé. Meus pais decidiram se divorciar bem nessa época. Meu pai se mudou e começamos a vê-lo a cada 2 fins de semana. Minha mãe começou a namorar outra pessoa, e lembro que ela ficou desinteressada em nos levar para a escola. Ela ficou muito preocupada com seu novo relacionamento e eu me lembro que ela frequentemente me levava para a escola, além de voltar para casa. Pensando neste dia, não sei por que me atrasei, talvez houvesse uma consulta médica ou algo nesse sentido. Lembro que não era muito tarde, talvez apenas 1 hora depois do início das aulas. Minha mãe estacionou o carro e eu saí. Lembro-me de esperar que ela me olhasse subir os lances de escada e entrar, mas ela foi embora imediatamente. Foi quando eu vi um homem, de aparência bastante normal, ele saiu de um carro olhando diretamente para mim. Minha mãe tinha saído, e este homem era a única pessoa por perto. Ele atravessou a rua rapidamente em um ângulo, vindo diretamente para mim. Lembro-me de virar e subir correndo os 3 lances de escada que me separavam das portas da frente da minha escola. Quando você é uma garotinha o outro parece muito maior. Lembro-me de olhar por cima do ombro e ele estava literalmente subindo as escadas atrás de mim. Eu tive aquela reação instintiva horrível e corri o mais rápido que pude. Lembro-me das portas duplas à minha frente e fiquei em pânico, pensando que não sobreviveria tão jovem. Senti essa pessoa vindo atrás de mim que deveria ter a idade do meu pai. Lembro-me do enorme sentimento intrínseco de condenação e da urgência de passar por aquelas portas. E felizmente, para minha surpresa, consegui. Eu imediatamente me virei e o vi, de pé na parte do segundo lance de escadas. Ele apenas ficou lá, olhando para mim enquanto eu olhava para ele de dentro do prédio, parecendo muito frustrado. Ele simplesmente virou, voltou para o carro, entrou e saiu. Lembro-me de ter contado ao meu professor sobre isso. 1 semana depois, um detetive da polícia apareceu para me entrevistar sobre o que aconteceu. Isso me faz pensar que pode ter sido conectado a outra coisa. Acho que nunca tive tanto medo na minha vida. Foi um medo poderoso para dizer o mínimo. Através desse medo, embora eu esteja feliz por ter ouvido aquela vozinha me dizendo para correr, quem sabe onde eu estaria sem ela. E para todos os pais lá fora, certifique-se de dar uma olhada extra, apenas para garantir que seus filhos cheguem onde estão indo. Poderia fazer toda a diferença no mundo. Em dezembro passado, visitei minha família na Flórida e passamos algum tempo na Ilha do Tesouro. Meu irmão e eu levamos nosso cachorro para a praia por volta das 2 horas da manhã para brincar de buscar, beber e nos divertir. Se você caminhar ao longo da água, poderá chegar a alguns restaurantes e bares ao longo da linha de hotéis da praia. Do nada vemos alguém andando bem rápido em nossa direção, podemos perceber que estávamos sendo seguidos. Meu cachorro é indiscutivelmente muito bem treinado e nunca fiz fugir sem permissão, e nunca uma vez ela não voltou instantaneamente quando chamada. Mas ela estava a cerca de 1,5 metros de mim, e eu vi seu cabelo arrepiar. Eu fui agarrá-la pelo colarinho, mas ela disparou a toda velocidade e teve alguns latidos verdadeiramente assustadores e pedras no chão. Nós obviamente saímos atrás dela. E ela alcançou a primeira pessoa e parou entre ela e as pessoas atrás dela. Ela estava latindo, rosnando e avançando,
Quando finalmente a alcancei e a coloquei na coleira. Ela nunca reagiu dessa maneira, então foi realmente assustador. O grupo seguinte acabou sendo 3 homens que provavelmente estavam na casa dos 30 anos. Eles começaram a ir na outra direção. Eu me virei e a pessoa que estava sendo seguida era uma jovem por perto. Perguntamos se ela estava bem, e ela simplesmente começou a chorar e desabou sobre meu irmão. Meu cachorro insistiu que ela deitasse no chão para alguns beijos animados e um abraço molhado. Ela estava sobrecarregada demais para falar, então pegou o telefone e ligou para o número de uma amiga para que falássemos com ela. Conseguimos descobrir onde ela estava hospedada e levá-la de volta ao hotel, onde nos encontramos com seus amigos. Todos nós trocamos números para conversarmos mais tarde. No dia seguinte, todos nós nos reunimos, descobrimos que ela havia subido para passear na praia, parou para tomar um drink no bar, beber um pouco e depois começou a não se sentir bem, saiu do bar e logo notou 3 homens partiram atrás dela. Ela estava andando por cerca de 1 quilômetro naquele ponto, apavorada e lentamente ficando cada vez mais confusa. Ela não se lembra muito da noite, e sabíamos que ela provavelmente estava sob efeito de alguma coisa, mas não tínhamos ideia se colocaram algo na bebida dela. Ainda somos amigos agora, e vamos nos encontrar quando voltarmos para a Flórida. Nunca estive tão orgulhoso do meu cachorro, e tão grato por estarmos no lugar certo na hora certa. Odeio pensar no que poderia ter acontecido. Portanto, para todos aqueles que estão curtindo as férias de primavera, certifique-se de tomar cuidado com sua bebida, cuidado com seus amigos, e mais ainda, cuidado com pessoas ao seu redor. Minha irmã, minha mãe e eu tentamos entender isso nas últimas horas, e os fatos ficam menos reconfortantes quanto mais comparamos nossas experiências naquela noite. Então, na noite de sexta-feira passada, eu estava sozinho em casa enquanto minha família permanecia em sua cabana a alguns quilômetros de distância. Estou acostumada a ficar em casa sozinha, pois esse cenário é muito comum no verão, principalmente quando estou trabalhando e não posso ir para a cabana e voltar. Normalmente não fico nervosa ou com medo quando estou sozinha em casa, porque me acostumei com a casa e os ruídos perturbadores de nossa antiga casa. Eu estava especialmente confortável com o fato de que o cachorro da minha irmã também estava em casa comigo naquela noite. A maioria dos ruídos poderia ser atribuída a ele se algo acontecesse. Ele agiria como uma espécie de cão de guarda e me alertaria sobre qualquer coisa estranha. Ao mesmo tempo, porém, ele é o tipo de cachorro que late para qualquer barulho ou pessoa passando pela porta ou janela. Então, estou acostumada a ouvir seu rosnar a qualquer hora da noite. Portanto, na última sexta-feira, o som de seus latidos quase à meia-noite foi desconcertante, para dizer o mínimo, apesar de meu conforto estar em casa sozinha. Ainda estou apavorada com a premissa de uma invasão ou alguma outra interação humana não convidada à meia-noite. Eu o deixei latir por alguns segundos, dizendo a mim mesma, se fosse apenas alguém passando por nossa porta de vidro no beco adjacente, ele se acalmaria quando eles passassem. Desnecessário dizer que não foi isso que aconteceu. Ele manteve e continuou latindo e rosnando por alguns momentos a mais, e eu finalmente saí da cama e subi as escadas para dar uma olhada. Como eu esperava, ele estava alerta na porta de vidro. Fiquei consolada por um momento até que me aproximei pronto para fechar as cortinas e voltar a dormir, mas vi a porta aberta a cerca de 5 ou 7 centímetros. Deixei Bosco, o cachorro, sair mais cedo naquela noite, mas sei que fechei a porta. Sou uma pessoa especialmente paranoica com muita ansiedade, especialmente em relação a arrombamentos e coisas do tipo. Então eu nunca iria sozinha de casa e esqueceria de fechar aquela porta. Estou 100% certa, mas, na época, não me permiti pensar sobre esses fatos, nem mesmo reconhecer que não poderia ter deixado a porta aberta, porque sabia que isso me levaria a uma espiral, possivelmente até um ataque de pânico. Fechei e tranquei a porta, verificando novamente se estava trancada, usando a lanterna do meu telefone.
Olhei ao redor de toda a casa do segundo andar, incluindo armários e outros esconderijos razoáveis, apenas para me acalmar. Não encontrando nada, voltei para o meu quarto. Enquanto eu estava lá embaixo tentando afastar o medo, pude ouvir Bosco andando pelo chão que funciona como telhado do meu quarto. Achei que estava pensando demais quando começou a soar como passos humanos acompanhados pelos passos de Bosco. Ele caminha por cerca de 10 minutos antes de eu colocar meus fones de ouvido e me acalmar até conseguir adormecer. Por volta das 2 horas, minha irmã chega em casa do trabalho. Acordei alguns minutos antes do Bosco no porão, ganindo na porta do meu quarto. Quando consegui deixá-lo sair, minha irmã entrou e nós o deixamos sair pela porta da frente, em vez da porta de vidro do pátio, deixando da mesma forma. Conversamos um pouco antes de eu descer as escadas e minha irmã ir ao banheiro. Esqueci sobre a porta, pois estava ocupada com o trabalho nos próximos dias, e esqueci de mencioná-la a alguém até esta noite. Minha irmã e minha mãe estavam em casa comigo para uma noite de cinema quando meu pai e meu irmão ficaram na cabana. Lembrei-me da situação da porta quando estávamos escolhendo um filme de terror para assistir. Eu estava compartilhando isso como uma história assustadora, quase engraçada antes de minha irmã falar, dizendo que naquela mesma noite, mais ou menos uma hora depois que eles chegaram em casa, a porta estava aberta novamente, a mesma porta que eu me lembro de trancar por dentro, e que não havia sido aberto desde o início da noite. Eu comecei a tremer no segundo em que isso foi revelado. Talvez ela tivesse deixado o Bosco sair e esquecido de fechá-la até que nós duas nos lembrássemos de que usaríamos a porta da frente. Então estávamos tentando justificar um motivo para alguém invadir para não roubar nada e ficar por 2 horas antes de sair. No final das contas, percebi que possivelmente tranquei alguém em casa comigo e o forcei a subir a escada enquanto procurava o segundo andar de nossa casa. Então essa pessoa hipotética estaria presa lá em cima, sem saber que esta casa não estava vazia, e havia um cachorro que latiria se ele aparecesse novamente, alertando-me de sua presença. Então, quando eu estava no porão e minha irmã estava no banheiro, ele correu para fora da porta de vidro, que é a hora perfeita para encontrar a porta aberta mais uma vez. Talvez ele a tenha deixado aberta da primeira vez para uma fuga rápida. Eu sei que é improvável, especialmente sem nada faltando, mas nesta pequena cidade, houve muitos relatos de arrombamentos sem que nada fosse levado muitas e muitas vezes. Portanto, não é tão improvável quanto na cidade grande. Eu simplesmente não consigo entender isso. Estou tremendo pensando na possibilidade de alguém estar na minha casa enquanto eu dormia sozinho no porão. Há uma parte de mim que não acredita nisso, mas não consigo me livrar das muitas coincidências que unem tudo isso e o tornam tão preocupante quanto é.